Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Casos Reais. Hoje nós vamos falar do caso Ives Ota. A minha pesquisa foi baseada em matérias da internet, matérias jornalísticas. Eu encontrei muito material, eu tentei resumir o máximo possível, mas gostaria que você ficasse até o final para você poder entender a dinâmica dos fatos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um joinha e aproveita que você já está por aqui e se inscreve no canal. Tudo começou no dia 29 de agosto de 1997, quando Ives Ota foi sequestrado dentro de casa. Na década de 90, o empresário Masataka Ota, que era o pai do Ives, resolveu transformar todas as suas lojas em lojas de preço único. Então ele, em 45 dias, transformou suas lojas em lojas de R$ 1,99. Ele foi o pioneiro, desse tipo de comércio e abriu a primeira loja em São Paulo. As lojas então viviam cheias, foi um sucesso e isso aí começou a chamar a atenção das pessoas e chamou a atenção principalmente do PM Paulo de Tarso Dantas. Ele fazia um trabalho extra de segurança para vários empresários ali do quarteirão, inclusive para o Massa, como ele gostava de ser chamado. E o Massa, ele conta que no dia 29 de agosto, o Paulo foi até a sua casa bem cedinho, Ele foi pedir um aumento. E enquanto eles estavam conversando, o Ives saiu de dentro de casa e ficou abraçado com o pai, olhando para o policial que estava fardado, e inclusive tinha ido com a viatura. E o Paulo olhou para o menininho e disse assim: "É seu filho?" E o Massa respondeu: "É." E ele disse: "Não conhecia." E nessa manhã, o Massa e a Keiko foram até uma importadora para resolver alguns problemas administrativos. E eles passariam o dia todo fora, mas por volta das 4 horas da tarde, o Massa se sentiu mal. Ele disse que sentiu algo muito forte no coração. E ele disse: "Eu quero ir para casa." Então ele chamou a Keiko e falou: "Keiko, eu não estou me sentindo bem, eu quero ir para casa." Então eles saíram dali por volta das 4 horas, mas devido ao congestionamento, uma viagem que duraria em torno de 1 hora, acabou durando muito mais. E eles chegaram em casa por volta das 7h15 da noite. E ao chegarem na rua que eles moravam, eles perceberam que tinha muita viatura, tinha muito policial, que a rua estava muito alvoroçada, que a sirene do carro da polícia estava ligado, a vizinha estava gritando. E a Keiko olhou para o Massa e falou: "Nossa, o que está acontecendo com o vizinho?" Mas quando eles foram se aproximando mais da casa deles, ele viu o cachorrinho do Ives solto na rua e a Vanessa, a filha mais velha dele, vindo correndo ao encontro dos pais. E quando ela se aproximou, ela falou: "Levaram o Ives." Veja bem, nesse dia, quando os pais do Ives saíram para trabalhar, o Ives havia ficado em casa com o priminho e a babá. E em algum momento tocaram a campainha. Era um motoboy que se apresentou como Silvio, disse que era funcionário de uma floricultura e perguntou por Margarete. A Margarete era uma sobrinha do Massa. E a babá falou que ela tinha acabado de sair. Então ele disse que tinha aquela encomenda para entregar a ela. Era um buquê de flores e uma caixa. Como a caixa era muito grande, então a babá abriu o portão. E nesse momento ela foi surpreendida por ele. Ele estava armado. Então ele entrou dentro da casa, simulando um assalto, perguntando pelo cofre. Mas a única finalidade que ele tinha era sequestrar o Ives. Então ele trancou a babá, trancou o priminho do Ives em um quarto e fugiu, levando o Ives nos braços. Então, quando os pais do Ives chegaram em casa, que eles receberam a notícia, eles se deslocaram até a delegacia para fazer o boletim de ocorrência. Então foi designada uma equipe especializada em negociação para orientar a família. E ali eles ficaram aguardando. O primeiro contato foi feito no dia seguinte, no sábado, dia 30. E os sequestradores pediram uma quantia de $800 mil. E o Massa, ele falou que não tinha aquele dinheiro, que se tivesse ele pagaria, mas ele não tinha.
Então, nesse primeiro momento, já foi solicitado a prova de vida, né? Os policiais orientaram a família a fazer uma pergunta e os sequestradores vieram com uma resposta verdadeira, mas não era aquilo que tinha sido perguntado. Por exemplo, perguntaram o que ganhou no Natal e os sequestradores responderam: em novembro nós viajamos para o Paraná. A família confirmou que essa resposta era verdadeira, mas isso despertou na polícia algo negativo. E logo em seguida, os policiais puderam comprovar que, nesse primeiro momento, o Ives já estava morto. As ligações, elas eram feitas de telefone público, né, dos orelhões. Então, a polícia conseguiu rastrear e descobriu que era de um orelhão bem ali perto. E a polícia ficou no aguardo da segunda ligação, da terceira ligação, esperando que o sequestrador cometesse o erro de fazer a ligação do mesmo orelhão. E foi o que aconteceu. Ele ligou e quando a polícia identificou, acionou imediatamente a equipe que estava na área, né, ali na área, e eles se dirigiram até o orelhão. E quando chegaram lá, surpreenderam o motoboy, né, o Adelino. Ele estava ainda sentado em cima da moto fazendo a ligação. Ele tentou reagir, ele ia puxar a arma, mas ele foi dominado. Ele foi então levado para a delegacia e tentou negar, mas lá na delegacia já tinha um retrato falado que foi feito pela babá e era idêntico a ele. E também trouxeram a babá para que ela fizesse o reconhecimento pessoal. E ela reconheceu o Adelino como sendo o homem que sequestrou o Ives. Constatou-se então na delegacia que o nome dele era Adelino, mas ele se apresentava como Silvio. Ele já era um criminoso procurado por diversos outros crimes. Ele, vendo que não tinha outra forma, né, ele então resolveu colaborar. Ele disse que sequestrou o menino a pedido de 2 policiais, do Paulo de Tarso e do Sérgio. Ele disse que a função dele era apenas pegar a criança e ele entregou a eles 2 e não sabia onde estava o menino. E ele disse que esses 2 policiais, eles faziam bico de segurança para o pai do Ives. A polícia chegou então até Sérgio. Sérgio negou tudo, mas quando a polícia levou ele até o Adelino, ele começou a chorar. E ele disse aos policiais que poderiam ir na casa dele e comprovar que o menino não estava lá. O Paulo, ele se apresentou durante a noite, ele estava muito nervoso. E antes de ser questionado, ele foi dizendo ao policial que tinha um álibi. E aquilo chamou a atenção do policial, porque ele nem sequer negou a participação. O pai do Ives conta que no domingo o Paulo foi até a sua casa oferecer ajuda. Ele disse que levaria o dinheiro do resgate porque era algo muito perigoso. Então, eles ficaram detidos. Com os 3 detidos, a polícia foi fazer buscas nas casas e não encontrou vestígios da criança. Mas então, depois que testemunhas contaram que o Adelino tinha levado para casa um garotinho japonês, a polícia então fez uma nova busca na casa dele. E aí, quando entraram no quarto dele, os policiais notaram que embaixo do bercinho da criança o piso estava diferente. Então os policiais começaram a mexer e perceberam que apareceu um cotovelo. Imediatamente foi acionado o corpo de bombeiros e o corpo de bombeiros efetuou a escavação e ali encontraram o corpinho do Ives Otto. Já estava lá há mais de 10 dias. Depois que acharam o corpinho na casa do Adelino, ele voltou a ser interrogado. E aí ele contou que no dia do sequestro, quando ele estava indo para casa, ele encontrou no caminho com o Paulo. E o Ives olhou para o Paulo e falou: "Você é o guarda do meu pai, você veio me salvar." E o Paulo disse: é uma brincadeira de polícia e ladrão, mas logo seu pai vai vir lhe buscar." Por ter sido reconhecido, o Paulo ordenou para o Adelino matar a criança. O Adelino contou que deu achocolatado ao garoto com um calmante. E quando ele dormiu, ele o deitou sobre a cova e efetuou 2 disparos sobre a face dele.
com uma arma de uso exclusivo das Forças Armadas e com um silenciador. Na cova foi encontrado misturado areia, cal, que era para evitar exalar o odor. E eles pretendiam depois descartar o corpinho da criança. A polícia então informou aos pais do Ives. Ao saber que o filhinho tinha sido encontrado morto, o Massa, ele foi até a rua e ele gritou. E os vizinhos contaram que sentiram a dor desse pai. Ele conta que voltou a fumar e começou a beber diariamente. Ele não dormia, ele pensava só em vingança. Até que um dia a sua esposa chamou ele, chamou a filha e pediu que ele repensasse, né, que ele parasse com aquele pensamento por amor à filha, por amor a ela, porque ele ia se prejudicar, ia prejudicar a memória do Ives. E em junho de 1998, o Paulo e o Sérgio foram condenados a 43 anos e 2 meses por sequestro, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Mas em 1999, a pena do Sérgio foi reduzida para 35 anos e 1 mês, sob a alegação de que sua participação não foi tão grave. Já o Adelino, o motoboy, foi condenado a 45 anos e 6 meses por sequestro, homicídio qualificado, ocultação de cadáver e falsidade ideológica. Em 2005, todos os condenados passaram a cumprir pena em regime semiaberto. Em 1997, os pais do Ives fundaram uma ONG, Movimento da Paz e Justiça Ivisota. Também homenagearam em 1999, inaugurando uma praça com o seu nome. Em 2017, inaugurando um parque com o seu nome. Massa, ele foi eleito vereador, Keiko, ela foi eleita deputada e juntos eles lutaram por leis mais rígidas para crimes hediondos. Eles tiveram outra filha, chamada Isis, que acreditam ser a reencarnação do Ives. E em 24 de fevereiro de 2021, aos 64 anos, o Massa, ele faleceu. Mas antes de falecer, ele perdoou os algozes do seu filho, Ives Ota. Ives Ota nasceu no dia 2 de junho de 1989, filho de Keiko Ota e Masataka Ota. Ele tinha uma irmã, Vanessa Ota. Que bom que você chegou até aqui. Deixa um joinha, se inscreve no canal. Até a próxima.